O Evangelho segundo Lucas, capítulo 9. E convocando os seus 12 discípulos, deu-lhes virtude e poder sobre todos os demônios para curarem enfermidades. E enviou-os a pregar o reino de Elohim e a curar os enfermos. E disse-lhes: Nada leveis convosco para o caminho, nem bordões, nem alforge, nem pão, nem dinheiro, nem tenhais 2 túnicas. Em qualquer casa em que entrardes, ficai ali, e de lá saireis. E se em qualquer cidade vos não receberem, saindo vós dali, sacode o pó dos vossos pés em testemunho contra eles. E saindo eles, percorreram todas as aldeias, anunciando o Evangelho, e fazendo curas por toda a parte. E o tetrarca Herodes ouviu todas as coisas que por ele foram feitas, e estava em dúvida, porque diziam alguns que João ressuscitara dentre os mortos, e outros que Elias tinha aparecido, e outros que um dos profetas dos antigos havia ressuscitado. E disse Herodes: A João mandei eu degolar. Quem é, pois, que de quem ouço dizer tais coisas? E procurava vê-lo. E regressando os apóstolos, contaram-lhe tudo o que tinha feito, e tomando-o consigo, retirou-se para um lugar deserto de uma cidade chamada Betsaida. E sabendo a multidão, o seguiu, e ele o recebeu e falava-lhes do reino de Elohim, e sarava os que necessitavam de cura. E já o dia começava a declinar. Então, chegando-se a ele os 12, disseram-lhe: Despede a multidão, para que, indo aos lugares e aldeias em redor, se agasalhem e achem que comer, porque aqui estamos em lugar deserto. Mas ele lhes disse: Dai-vos vós de comer. E eles disseram: Não temos senão 5 pães e 2 peixes, salvo se nós próprios formos comprar comida para todo este povo. Porquanto estavam ali quase 5.000 homens. Disse então aos seus discípulos: Fazei-os assentar em ranchos de 50 em 50. E assim o fizeram, fazendo-os assentar a todos. E tomando os 5 pães e os 2 peixes, e olhando para o céu, abençoou-os e partiu-os e deu-os aos seus discípulos para os porem diante da multidão. E comeram todos, e saciaram-se, e levantaram dos que lhes sobejou 12 alcofas de pedaços. E aconteceu que, estando ele só, orando, estavam com ele os seus discípulos, e perguntou-lhes, dizendo: Quem diz a multidão que eu sou? E respondendo eles disseram: João o Batista, e outros Elias, e outros que um dos antigos profetas ressuscitou. E disse-lhes: E vós, quem dizeis que eu sou? E respondendo Simão disse: O Messias de Elohim. E admoestando-os, mandou que a ninguém referissem isso, dizendo: É necessário que o Filho do Homem padeça muitas coisas, e seja rejeitado dos anciões e dos escribas, e seja morto e ressuscite ao 3º dia. E dizia a todos: Se alguém quer vir após mim, negue-se a si mesmo, e tome cada dia a sua cruz e siga-me. Porque qualquer que quiser salvar a sua vida, perdê-la-á. Mas qualquer que, por amor de mim, perder a sua vida, a salvará. Porque que proveita ao homem granjear o mundo todo, perdendo-se ou prejudicando-se a si mesmo? Porque qualquer que de mim e das minhas palavras se envergonhar, dele se envergonhará o Filho do Homem, quando vier na sua glória e na glória do Pai e dos santos anjos. E em verdade vos digo que, dos que aqui estão, alguns há que não proverão a morte até que vejam o reino de Elohim. E aconteceu que, quase 8 dias depois destas palavras, tomou consigo a Simão, a João e a Tiago,
e subiu ao monte a orar. E estando ele orando, transfigurou-se a aparência do seu rosto, e a sua roupa ficou branca e muito resplandecente. E eis que estavam falando com ele dois homens, que eram Moisés e Elias, os quais apareceram com glória, falavam da sua morte, a qual havia de cumprir-se em Jerusalém. E Simão e os que estavam com ele estavam carregados de sono. E quando despertaram, viram a sua glória e aqueles dois homens que estavam com ele. E aconteceu que, quando aqueles se apartaram dele, disse Simão a Yeshua: Mestre, bom é que nós estejamos aqui, e façamos 3 tendas, uma para ti, uma para Moisés e uma para Elias, não sabendo o que dizia. E dizendo ele isto, veio uma nuvem que os cobriu com a sua sombra, e estando eles na nuvem, temeram. E saiu da nuvem uma voz que dizia: Este é o meu amado filho, a ele ouve. E tendo soado aquela voz, Yeshua foi achado só, e eles calaram-se, e por aqueles dias não contaram a ninguém nada do que tinham visto. E aconteceu no dia seguinte que, descendo eles do monte, lhes saiu ao encontro uma grande multidão. E eis que um homem da multidão clamou dizendo: Mestre, peço-te que olhes para meu filho, porque é o único que eu tenho. Eis que um espírito o toma e de repente clama e o despedaça até espumar, e só o larga depois de o ter quebrantado. Eu roguei aos teus discípulos que o expulsassem, e não puderam. E Yeshua respondendo disse: Ó geração incrédula e perversa, até quando estarei ainda convosco, e vós sofrereis? Trazei-me aqui o teu filho. E quando vinha chegando, o demônio o derrubou e convulsionou, porém Yeshua respondeu o espírito imundo, e curou o menino, e entrou a seu pai, e o entregou a seu pai. E todos pasmavam da majestade de Elohim, e maravilhando-se todos de todas as coisas de Yeshua fazia. Disse aos seus discípulos: Ponde vós estas palavras em vossos ouvidos, porque o Filho do Homem será entregue na mão dos homens. Mas eles não entendiam estas palavras, que lhes era encoberta, para que a não compreendessem, e temiam interrogá-lo acerca destas palavras. E suscitou-se entre eles uma discussão sobre qual deles seria o maior. Mas Yeshua, vendo o pensamento de seus corações, tomou o menino, pô-lo junto a si e disse-lhes: Quem que receber este menino em meu nome, recebe a mim, e qualquer que me receber a mim, recebe o que me enviou, porque aquele que entre vós todos for menor, esse mesmo é o grande. E respondendo, João disse: Mestre, vimos um que em teu nome expulsa os demônios, e lhe proibimos, porque não te segue conosco. E Yeshua lhe disse: Não o proibais, porque quem não é contra nós é por nós. E aconteceu que, completando-se os dias para a sua assunção, manifestou o firme propósito de ir a Jerusalém, e mandou mensageiros adiante de si, e indo eles, entraram numa aldeia de samaritanos para lhe prepararem pousada. Mas não o receberam, porque o seu aspecto era como quem ia a Jerusalém. E os seus discípulos, Tiago e João, vendo isso, disseram: Senhor, queres que digamos que desça fogo do céu e os consuma, como Elias também fez? Voltando-se, porém, repreendeu-os e disse: Vós não sabeis de que espírito sois, porque o Filho do Homem não veio para destruir as almas dos homens, mas para salvá-las. E foram para outra aldeia. E aconteceu que, indo ele pelo caminho, lhe disse um: Senhor, seguir-te-ei para onde quer que fores. E disse Yeshua: As raposas têm covis,
as aves do céu ninhos, mas o filho do homem não tem onde reclinar a cabeça. E disse a outro: Segue-me. Mas ele respondeu: Senhor, deixa que primeiro eu vá enterrar meu pai. Mas Yeshua lhe observou: Deixa aos mortos ou enterrar os seus mortos. Porém tu vai e anuncia o reino de Elohim. Dize também outro: Senhor, eu te seguirei, mas deixa-me despir primeiro dos que estão em minha casa. E Yeshua lhe disse: Ninguém lança a mão do arado e olha para trás, é apto para o reino de Elohim.